Rafael, me conta um pouco do teu novo livro, esse projeto, de onde que surgiu essas práticas em psicologia atomista. Então, eu tenho 2 livros lançados e agora o meu terceiro livro, que é o Práticas em Psicoterapia Atomista, volume 2. Ele está em pré-venda, inclusive você consegue comprar ele em pré-venda aqui no link abaixo na descrição desse vídeo. E é interessante falar desse livro, cara, porque esse livro, que é o volume 2, né, Práticas em Psicoterapia Atomista, volume 2, ele continua, né, o caminho do Práticas em volume 1, Práticas em Psicologia e Psicoterapia Atomista, volume 1. E eles nasceram na minha observação do consultório. Então, quando eu atendi um paciente, e eu tinha ali um paciente com um problema específico, uma dificuldade específica, e eu simplesmente ia orientando ele para algumas reflexões ou para algumas ações que iriam ordenar a vida dele, porque eu parto do princípio que a psicoterapia tem que melhorar o paciente e, por conta disso, fazer com que a psicoterapia seja um lugar de aperfeiçoamento do paciente, né? Melhorar ele mesmo. Então, eu fui direcionando e eu sempre anotava, né, as anotações naturais dos atendimentos e tudo mais, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu vou fazer na próxima, etc. E depois de um tempo eu comecei a perceber que aquilo que eu estava indicando, ajudando o meu paciente a desenvolver, aquilo poderia ser aplicado em outros pacientes. Então, isso foi em 2018, tá? O início dessas práticas, 2018. O início dessas práticas no sentido de eu perceber que elas poderiam ir além do consultório. No consultório elas já estavam antes presentes, mas ali eu percebi que, calma aí, tem algo diferente nisso aqui. Algo que eu posso sistematizar, isso ser de um certo auxílio para os psicólogos. E aí eu comecei a anotar as primeiras práticas que apareceram, foram 4, e eu montei um pequeno curso, que era um curso chamado Pontos de Ordenamento Pessoal, que no final das contas eu nunca lancei, mas que eles eram baseados nessas primeiras 4 práticas que nasceram. E aí eu fui olhando mais para o consultório, entendendo que eu fazia isso, né, que nasciam essas práticas, e eu fui percebendo que tinham mais. E aí depois de um tempo eu fui fazendo lives no Instagram, 2019, comentando essas práticas, não chamando elas de práticas em psicoterapia atomista, mas em pontos de ordenamento pessoal, até que a partir de 2023 eu percebi que isso poderia virar um livro de práticas em psicoterapia atomista, para ajudar especificamente os profissionais de psicologia, psicoterapeutas, a terem uma ferramenta ali para ajudar a melhorar o paciente. E assim foi. E o mais legal disso tudo é que isso mostra o quanto algumas coisas na nossa vida, elas começam a nascer, mas elas não estão devidamente prontas. E isso faz com que a gente preste atenção num cuidado que a gente tem que ter com as nossas coisas, que é o seguinte cuidado. A gente acha que tudo que a gente tem de ideia agora está 100% pronto. E não. Algumas coisas ainda vão se desenvolver. Só que eu tenho que ter calma para isso. E foi justamente esse ponto que eu fui tendo calma e que virou o livro Práticas em Psicoterapia Atomista, volume 1, que foi lançado em 2024, e Práticas em Psicoterapia Atomista, volume 2, que agora está sendo lançado agora em 2025. Só que, de novo, isso já acontecia na prática ali em 2015 e 2016. Eu comecei a perceber isso em 2018. Comecei a desenvolver mais isso em 2019. E o livro só foi sair em 2024. Então perceba que algumas coisas ainda vão maturar. Então essa coisa meio imediatista, como se a gente fosse um gênio da lâmpada, né, que pensou em algo que tem que estar materializado da forma perfeita, isso é uma ilusão que atrapalha e muito as pessoas de conquistarem qualquer coisa, de produzirem qualquer coisa. Então esse foi um ponto importante no meu caminho, de eu ter calma, de eu perceber que ali tinha algo, mas eu esperar, continuar produzindo, continuar meditando sobre aquilo e principalmente ter calma para saber o momento certo daquilo evoluir, ou às vezes o momento certo de que outras respostas iriam aparecer. Porque no final das contas eu não tinha todas as respostas. Naquele primeiro momento jamais passou na minha cabeça que isso poderia virar um livro. Mas poderia virar um curso. Depois não virou um curso, mas virou um livro. Então eu fui também vendo o que essa realidade ia mostrando para mim. Então esse é um grande ponto. Então você que está me assistindo, tenha calma com as tuas coisas também. Não acho que vai estar tudo pronto. Não necessariamente abandone imediatamente as coisas só porque elas não são da forma que você gostaria que fosse. Então é necessário ter calma, certo? Então, curta esse vídeo, comenta o que você achou aqui, o que você quer que eu fale no próximo vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça, o meu livro Práticas em Psicoterapia Atomista, volume 2, está em pré-venda e você pode comprar clicando no link abaixo na descrição.
Até o próximo vídeo.